Agora, então, vamos voltar lá para a história de que passado, então, essa compreensão de entendi os cargos de coordenação, como é que isso foi construindo na parte da terapia intensiva. Aí, como é que foi esse próximo passo, então, pro maior, pro passo de administração hospitalar, administração de sistemas de saúde? Como é que você progrediu nessa linha? Primeiro eu tive que dar um passo para trás, porque para que a gente às vezes avance, é necessário a gente abrir mão de determinadas coisas. Certo. Então eu tive que começar a abrir mão de unidades de terapia intensiva, de equipes, porque eu tive que começar a focar em empresas que eu tinha chance de uma trajetória de gestão. Sim, entendi. Entendeu? Se afastar do paciente um pouco também? Exato. E no começo, né? Não só no começo, de uma forma mais imediata e a médio, às vezes até a longo prazo, e é bem provável que no longo prazo, inclusive, a área assistencial, ela supra financeiramente o profissional melhor que a gestão. Com certeza. A área de gestão, tudo tem os seus prós, tudo tem os seus contras, tudo tem os vários lados, e é uma moeda que às vezes não tem só dois lados. Complicou a equação agora. É um dado, velho. Porque, né? Sim. Vai lá, é uma moeda de dois lados? Não Será é. que só É uma tem opção de dois- carreira Será que completamente. só tem dois lados? Isso foi boa. Você definia a sua história? Essa moeda tá virando um cubo. Não, Tá virando um dado, né? Exatamente, ela é um objeto geométrico que faz complexo, é. entendeu? Então, Não, mas isso é legal. a carreira de gestão, você tem que dar um passo atrás. É que nem fazer uma residência. É muito mais prático e muito mais monetarizável você acabar a sua faculdade e Trabalhar. dar plantão e, assim, cair no mercado para fazer coisas que você se sente confortável em fazer, do que entrar na residência, fazer uma residência, duas residências, no final das contas, muitos e muitos anos de residência. Sim. Você entendeu? Então, assim, são escolhas. Um passo atrás para poder depois dar passos adiante. Passos financeiros, passos de prazer profissional. Certo. Porque felicidade, dinheiro é muito bom, um médico precisa ganhar bem. Eu acho que é justa. Não é uma questão de precisar. Acho que a palavra correta não é essa. Mas merece. É uma carreira de muito tempo de formação, muito investimento, Sim. muita responsabilidade. Não que outras não sejam. E a gente aqui respeita todas as carreiras. Mas essa trajetória, ela tem momentos melhores financeiros, piores financeiros, mas lá no final, quando você tiver, e hoje eu tô com meus 45, ainda tô jovem, mas já começo a sentir que lá na frente não é só o dinheiro ou não é só fazer o que gosta, mas é O equilíbrio. o equilíbrio. Eu acho que, assim, sabe, encontrar alguma coisa que te remunera de uma forma que você consiga viver bem, alcançar os seus objetivos de vida aí, de conquistas financeiras, com uma qualidade de trabalho ou com um prazer no trabalho que ele equilibre, lá na frente vai ser A melhor vai opção. ser a melhor escolha. Sim. Porque você vai conseguir. Tem colegas que vão, mas tem colegas que vão começar. Vão falar, eu não vou fazer a residência agora, não vou focar nisso, quero ganhar dinheiro. E ele, às vezes, não está pensando. E daqui 10 anos? E daqui 20 anos? Com certeza. E quando eu tiver com 60 anos?
Né? A gente defende muito que isso tem que ser uma escolha consciente, assim. Na hora que você pondera o que de fato são seus objetivos às vezes de vida pessoal, de vida profissional, nesse curto, médio e longo prazo, se às vezes tem alguma coisa que você quer muito fazer na tua vida pessoal no curto prazo e pra você aquilo faz muito sentido, tudo bem, mas faça isso de forma consciente, às vezes se programe, então você vai trabalhar um ano pra juntar uma grana, Sem comprar um problema. sonho, depois fazer pra residência, tudo bem. Mas se você deixa a vida te levar e depois com preço Sem muito problema. caro, né? Só que aí tem aquelas coisas também, né? Vamos. Eu queria. Vou trabalhar 2 anos, porque eu vou levantar um valor. Fazer um pezinho porque, de meia. Porque eu tenho um objetivo financeiro agora imediato. Só que aí ele entra nisso e às vezes perde o foco. Sim, é um risco, Você tem que estar É um ciente risco. dele. Uhum. Então, assim, foco em qualquer momento da vida e da carreira, e seja na carreira ou seja fora da carreira, se você não tiver um foco muito bem determinado, você vai perder ele. Em algum momento você vai olhar para trás e vai falar aonde... O que eu tô fazendo? Aonde não Aonde que eu perdi o fio da meada? Aonde não deu certo. Aonde não aconteceu. Uhum. Cadê a moeda? Isso. Por isso que não tem 2 lados, entendeu? Aonde eu me perdi, o que não deu certo, e agora... como que eu vou recuperar isso? E às vezes o tempo passou, e aí você não tá mais com aquela energia, ou você assumiu outros compromissos e não dá mais para voltar atrás. Sim. Entendeu? Sim. Então, essa construção, ela depende de muita disciplina. Uhum. Mas como é que foi, Não então? tem caminho certo. Não tem. Não tem caminho fórmula. certo. Não tem fórmula. É foco e disciplina. Para tudo na vida. Pelo menos assim que eu penso. Mas como é que foi, então, essa estratégia para você migrar para essa parte mais macro que você estava contando? De sair da coordenação e como é que... Então, e aí eu fui focando, fui escolhendo instituições que poderiam me proporcionar essa trajetória, fui diminuindo minha carga, meu trabalho como coordenador de terapia intensiva, e aí vem todo o discurso que a gente acabou de fazer, que foi o que eu falei que eu tive que dar um passo atrás, eu tive que abrir mão de retornos financeiros a curto prazo para me desenvolver na gestão e fazer essa trajetória. Uhum. Então aí eu fui fazendo uma transição de carreira. E dentro das minhas oportunidades, indo atrás de vagas, de oportunidades, Processo de seletivo. processos seletivos. Mas eu acabei tendo a felicidade de trabalhar numa organização social de saúde que tem toda essa árvore, essa estrutura que possibilitava o meu crescimento. Tá. E as oportunidades foram aparecendo, a empresa soube me dar oportunidades e eu acabei, então, Fez fazendo carreira. minha trajetória lá dentro. Uhum. Entendeu? Então, foi uma ascensão. Eu entrei lá como coordenador de práticas médicas, aí foi gerente médico, que é o responsável técnico pela unidade de saúde. Depois disso, gerente executivo hospitalar, que juntava a parte executiva, mais administrativa, com a parte técnico-assistencial, e aí depois gerente executivo hospitalar corporativo. Então foi fazendo toda uma trajetória, né? Que poderia também não ter sido lá dentro, poderia ter sido no mercado. Tudo uma questão de oportunidade e saber onde quer chegar, ter foco, ter constância, ter persistência. Mas na prática, o que foi esse novo modelo mais macro de gestão? O que é que você fazia? Você chegava lá, aí olhava o indicador mais do hospital, se relacionava com outras unidades. Como é que é isso na prática, assim, um dia a dia, Isso sabe? muda bastante, né? Um gestor mais macro na área da saúde, né? E ele já lida com contratos, com acordos, com a parte financeira, com assuntos jurídicos, com assuntos técnico-assistenciais, com análise de processos, com performance de equipes. Então, já
junta muito mais elementos e torna a gestão muito mais complexa, né? Então, traz deixa só os assuntos técnico-assistenciais para assuntos propriamente mais distantes da medicina e mais próximos da administração, né? Então já tira um dos pezinhos daqui e põe um pezinho de cada lado. Uhum. Mas isso, por exemplo, na prática sei lá, dentro de um hospital, às vezes a organização de saúde recebe um repasse, não sei se é necessariamente estadual, se é municipal ou do estado propriamente dito, e aí cabe, às vezes, articular até o contrato, do tipo assim, vocês estão me dando tanto para tocar o serviço, tá aqui o meu resultado assistencial, eu tô atingindo tantas vidas, aqui olha quantas pessoas... E a gente tem toda a questão de fazer os acordos e entregar os indicadores, né? A Secretaria de Saúde ou qualquer outro parceiro que você for trabalhar vai ter lá, né? Um valor acordado e as metas que você vai ter que cumprir. Metas de qualidade, metas de produção, né? E você vai ter que conseguir equilibrar isso, né? Você tem um valor econômico aqui e você tem aqui o que você tem que entregar. E você tem que fazer com que as duas coisas... tem que fazer acontecer. Tem que bater fazer a acontecer. conta. Você não pode gastar mais do que você tem. E você também não pode chegar no final do mês e falar, puxa, o dinheiro não deu para fazer o que eu prometi a você que eu faria. Sim. Porque a competição dentro, por exemplo, outras OS ou órgãos da vida... Não é questão de competição, é questão de responsabilidade contratual. Não sei, eu digo, mas caso não cumprida, aí o Estado pode virar e falar assim, bom, não é mais você que vai resolver esse serviço, e contrata outra pessoa. Caso não cumprido, você vai ter uma multa contratual. São multas. Olha. Tem multas contratuais. Além do que você, frente ao Estado ou frente a qualquer contratante, quando você não cumpre a sua parte do contrato, você fica com a sua imagem ruim, Entendi. né? Você tem que cumprir o seu acordo. Você tem que cumprir o seu contrato. E daí, fazer a sua entrega correta. eu vou quebrar um pouco o ritmo, talvez, do podcast, que eu gosto da conversa. Só que eu vou fazer uma pergunta mais entrevista mesmo. Uma pergunta mais... Porque a parte da gestão em saúde, ela, querendo ou não, principalmente, por exemplo, para mim, comparado com o Pedro, é uma coisa mais abstrata. É difícil, talvez, de colocar em palavras como é isso no dia a dia. Ainda mais para você tentar imaginar como que é essa rotina. Porque a gente está mais acostumado, a pessoa que sai da faculdade, a parte assistencial. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, para você, o que é a coisa que você mais gosta de fazer no seu dia, do seu trabalho? A tarefa, talvez, que você mais vê propósito e aqui mais te desgasta? Como você... na rotina de um gestor, no porte que você está hoje, numa organização social de saúde, o que é o lado mais positivo e o lado mais negativo que você enxerga? Acho que o que mais desgasta é harmonizar conflitos. Resolver pepino. Resolver, estabelecer acordo entre partes. Tá. Né? Essa resolução de conflitos entre funcionários, entre áreas, entre elementos do corpo clínico, É isso que desgasta. ela requer calma, ela requer sangue frio, uma boa articulação, uma boa conversa. Você tem que saber ceder, você tem que saber até onde você pode ceder, você tem que saber aonde você não pode ceder, o que você precisa exigir e convencer todos os elementos que estão ao redor de um conflito, às vezes não é muito simples. Geralmente não é muito simples. E cada um tem os seus interesses. Então, quando você está nisso, você está negociando interesses. E negociar interesses é difícil. Entendi. Né?
Então essa é a parte que desgasta, cansa. Você entra para reuniões e você sai, 1 hora de reunião você sai esgotado. Quando não sai esgotado e chateado, porque você entra com uma expectativa e não acontece. Às vezes não acontece. Você fala, vou resolver em uma reunião e vira 10. Entendeu? Então isso é chato. Isso é chato, isso é desgastante. A palavra correta é desgastante, não chata. Faz parte, né? E a parte mais prazerosa, eu acho, que é implantar serviço. O que é isso na prática? É pegar... vou abrir um novo serviço. Vou abrir um novo hospital. Vou abrir uma nova linha de atendimento em um hospital que já existe. Vou abrir uma nova linha assistencial numa clínica que já existe. Vou fazer modalidades cirúrgicas novas. Criar ofertas novas. Criar projetos novos. Pareceu legal mesmo, pareceu dinâmico. É muito legal. Pareceu. Para mim, dá muito prazer. Porque além de mexer com elementos que eu gosto, então elementos de contratos, elementos de negociação financeira, de planejamento financeiro, planejamento do serviço, né? Quando começa a funcionar, e daí alguns meses e você começa a ver o resultado e começa a atender as primeiras pessoas, operar os primeiros pacientes, ter os primeiros resultados, reduzir uma fila. Aí você... Gratificante. Isso, é muito gratificante. Essa parte é muito gostosa. É a que mais me motiva. Implantar, criar novas atividades, criar novos serviços, né? E aí, vou aproveitar, e vou fugir um pouquinho disso, mas vou aproveitar um ganchinho de uma coisa que você falou. Que você falou assim, pra gente que é médico assistencial, gestão é um assunto meio abstrato. Acho que você falou, inclusive, essa palavra. Falei abstrato. Meio abstrato, meio distante. Então, não deve ser. Não deve ser. Lógico, não vai falar que um médico que tem lá o seu consultório e que optou primordialmente pela atividade assistencial, não vai falar que ele vai fazer esse nível de gestão. Agora, se ele não for bom gestor do consultório dele, do relacionamento com o cliente, das agendas, de um treinamento bom para a secretária, de um bom marketing médico, é muito provável dele olhar alguns colegas dele que se formaram junto com ele, fizeram a mesma residência dele, que inclusive ele acha que são tecnicamente piores que ele, terem mais sucesso de carreira do que ele. Perfeito. Por quê? Porque ele não soube fazer uma coisa: gestão da carreira médica dele, gestão do consultório dele. Do microempreendimento dele. Ele é um empreendedor. Ele é um gestor. Ele só tem um negócio diferente de um hospital na mão. Mas ele é um gestor, ele é um empreendedor. E ele precisa ter essa visão. Então ele precisa... Se ele não consegue, se ele não tem essa aptidão, ele precisa contratar alguém, chamar alguém para ajudar ele. É porque eu acho que a dúvida do Gui vem muito no sentido de que, pelo menos durante a faculdade, né? E obviamente a gente está falando de um viés que é da faculdade que a gente se formou, mas muito possivelmente isso se expande a outras faculdades. Que na verdade todo esse papo, inclusive, até que talvez seja o primeiro passo para você começar a entender um pouco de gestão, que vai muito alinhado ao que a gente estava explicando no cargo de coordenação, que é entender o que é
a qualidade, o que são indicadores, porque o aluno durante a faculdade ele tá lá na ponta, aprendendo a suturar, aprendendo antibiótico para pneumonia, auscultar o pulmão, e sequer ele escuta, talvez em alguma visita, um chefe que talvez tenha um cargo de gestão, mais coordenador, mencionar algo do tipo e que dê um gostinho do que se trata, mas ele não visualiza o impacto que ele tem, né? E eu acho que é por isso que a dúvida surge, mas... Não, mas hoje eu vou falar que eu entendi. Se teve um dia que eu cheguei mais perto de entender gestão, foi aqui nessa mesa agora.